Olá, essa é a segunda atividade da disciplina Mecânica do Corpo Rígido. E o tema dessa atividade é o princípio de forças e torques. E de uma forma geral, em um corpo em movimento, a gente sabe que existem forças atuando sobre ele, tais como a força-peso, a força normal e a força de atrito, além da aceleração. E se esse corpo estiver em rotação, também haverá a velocidade angular atuando sobre ele. E sendo assim, a gente pode aplicar o princípio de forças e torques sobre esse corpo, pois o princípio diz que a soma de todas as forças e de todos os torques devem ser igual a zero. Para este experimento, foi utilizado um carretel e uma linha de pesca. O carretel rola sem deslizar sobre uma superfície quando é puxado pela linha. Será que o carretel vai sempre para a direita? O carretel pode ir para a direita, para a esquerda ou ficar parado. Mas por que isso acontece? As forças externas que atuam no carretel são o peso, a normal, a tensão exercida pelo fio e a força de atrito. A força de atrito é horizontal e o seu sentido pode ser para a direita ou para a esquerda, e ela também pode ser nula. A previsão do sentido da força de atrito pode ser realizada por meio da análise do caso não existe atrito entre o carretel e a superfície. Se não existisse atrito entre o carretel e a superfície, a força resultante externa que atuaria no carretel seria horizontal e para a direita. Por isso, de acordo com a lei da dinâmica de translação no centro de massa, a aceleração do centro de massa do carretel seria horizontal e para a direita. A componente vetorial do torque do peso na direção do eixo de rotação, que passa pelo centro de massa do carretel no referencial do centro de massa, é nula, porque o peso está aplicado no centro de massa do carretel. Da mesma forma, a componente vetorial do torque da normal, na direção desse eixo de rotação, também é nula. A componente vetorial do torque desse eixo de rotação tem o sentido do eixo. Logo, se não existisse atrito entre o carretel e a componente do torque externa, resultante na direção desse eixo, teria contribuição apenas do torque da tensão. Por isso, a aceleração angular do carretel em relação ao referencial do centro de massa teria sentido do eixo de rotação. Isto é, aceleraria o carretel no sentido anti-horário. Consequentemente, a aceleração tangencial do ponto do carretel que está em contato com a superfície em relação a esse eixo de rotação seria para a direita. A aceleração do CIR é a soma da aceleração do centro de massa do carretel em relação à superfície com a aceleração tangencial do CIR em relação ao eixo de rotação do referencial do centro de massa. Por isso, se não existisse atrito, ela seria para a direita. Logo, quando existe atrito entre o carretel e a superfície, e ele rola sem deslizar, aparece uma força de atrito estática para a esquerda, que anula a aceleração do CIR em relação à superfície criada pela tensão. Logo, se o módulo da força de atrito for menor que o módulo da componente horizontal da tensão, o carretel vai para a direita. Se o módulo da força de atrito for igual ao módulo da componente horizontal da tensão, o carretel fica parado. Se o módulo da força de atrito for maior que o módulo da componente horizontal da tensão, o carretel vai para a esquerda. Quando o carretel fica parado, ele não gira em relação ao eixo instantâneo de rotação. Por isso, a componente vetorial do torque da tensão na direção do eixo instantâneo de rotação tem que ser nula. Isto é, o ângulo β1 que o fio forma com a horizontal tem que ser tal que o prolongamento do fio passe pelo ponto de contato do carretel com a superfície. Quando o carretel vai para a esquerda, a componente vetorial do torque da tensão na direção do eixo instantâneo de rotação tem que produzir uma aceleração angular no sentido anti-horário. Isto é, o ângulo β2 que o fio forma com a horizontal tem que ser maior do que β1. Quando o carretel vai para a direita, a componente vetorial do torque da tensão na direção do eixo instantâneo de rotação tem que produzir uma aceleração angular no sentido horário. Isto é, o ângulo β3 que o fio forma com a horizontal tem que ser menor do que β1.